Queridos irmãos, queridas irmãs, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que nós escutamos hoje, a passagem na primeira leitura, nos mostra essa cena que, em certo sentido, parece saída de um filme. Esse vale cheio de ossos aonde o profeta se vê caminhando, ossos ressequidos, portanto, já ossos que tinham perdido a vida fazia muito tempo. E eis que o profeta ouve Deus que lhe manda profetizar sobre esses ossos. E eis que os ossos, de forma paulatina, primeiro vão se unindo, depois vão os nervos, a carne, como que tomando conta dos ossos e, por fim, a pele. E os corpos são restaurados. E então, Deus manda que o profeta profetizasse uma nova vez, novamente, para que o Espírito do Senhor pairasse sobre aqueles ossos e, finalmente, eles ganhassem a vida que tinham perdido. E depois o Senhor explica, com essa cena, que realmente é bastante gráfica e podemos praticamente, fechando os olhos, imaginá-la com bastante clareza, explica que isso representava o povo de Israel, que naquele momento, quando o profeta tem essa visão, se encontrava exilado na Babilônia, longe da sua terra, sentindo-se derrotado, morto, ressequido, sem esperança, como a fonte da esperança tivesse secado. E essa imagem representava aquilo que Deus estava por realizar em Israel, ou seja, permitir que eles voltassem à terra prometida. Permitir que Jerusalém fosse reconstruída, o que seria para o povo uma experiência de ressurreição. Sentiam-se mortos no exílio, sem esperança, e voltariam a ter vida, alegria, quando voltassem para a terra de seus antepassados. Essa imagem depois também foi entendida ao longo dos séculos como uma preparação na fé na ressurreição dos mortos, ou seja, nesse poder que Deus tem de fazer com que os mortos voltem à vida. Evidentemente, e assim a fé na ressurreição, tal como Jesus nos transmitiu, não é simplesmente acreditar que os que morreram um dia voltarão a viver como viviam antes, porque no final das contas, se nós pararmos para pensar, não haveria muito lucro nisso. Mas a fé na ressurreição, aquela que nós professamos no credo, e aquela que Jesus já demonstrou, sendo Ele o primeiro a ressuscitar, é um voltar para a vida, mas não a vida de antes, mas uma vida superior, num corpo que, se por um lado mantém uma certa identidade, uma continuidade com esse corpo mortal que nós agora temos, é um corpo glorioso, um corpo que já não está mais sujeito à morte e à corrupção, mas um corpo que participa da imortalidade e da glória da alma imortal que todos nós temos. Mas enfim, essa passagem, queridos irmãos, queridas irmãs, tem muito a nos ensinar. Por um lado, e sobretudo hoje em que rezamos a missa por alguns falecidos, eu mesmo, um membro da minha família, meu tio, irmão de meu pai, mas tantas outras intenções que cá temos, nos lembra daquilo que é o motivo da nossa esperança e que faz com que, diante da experiência da morte, não nos sintamos abatidos, por mais que a tristeza, e é óbvio que seja assim, permaneça. Porque se amamos alguém, não pode ser diferente, senão que queiramos que essa pessoa esteja conosco. E é óbvio, se não tenho mais diante dos meus olhos, mesmo que pela fé eu tenha certeza que ela está junto de Deus, eu sinto a falta dela. Porém, não me vem o desespero. Mas ao contrário, eu sou movido pela esperança, que não somente eu vou me reencontrar um dia com aqueles que já partiram, mas também esse meu corpo, que agora
pouco a pouco, eu vejo que vai se definhando, vai se enfraquecendo conforme nós vamos envelhecendo. Mas também, e a pandemia atual demonstra isso de uma forma clara, que é um corpo que está sujeito, né, a uma série de situações nas quais fica evidente que ele é frágil, que ele não é, né, onipotente, que qualquer realidade, até um vírus invisível, minúsculo, pode acabar com a saúde, o vigor desse corpo, pode inclusive nos levar à morte. Então, a esperança na ressurreição não somente faz com que nós tenhamos a convicção de que a nossa alma vai sobreviver, mas também que esse corpo vai ser, no final dos tempos, transformado, vai ser reunificado com a nossa alma e nós vamos ter uma existência plena, porque afinal de contas não somos anjos. Os anjos não têm corpo, os anjos são espíritos puros. Nós fomos criados com corpo e alma. E a ressurreição fala justamente disso, da importância do nosso corpo e de como nos planos de Deus o corpo há de durar também por toda a eternidade. Não esse corpo, mas o corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Porém, também podemos enxergar essa leitura de hoje como uma chamada a ter esperança. Hoje e agora, naqueles momentos em que eu me sinto morto, muito embora eu esteja vivo. Quantas pessoas, queridos irmãos, queridas irmãs, ou talvez alguns de nós, nesse momento, não nos sintamos como mortos-vivos. Pessoas que perderam a alegria de viver. Pessoas que não conseguem encontrar esperança para amanhã, não falo nem sequer na vida eterna, mas uma esperança nessa vida, porque parece que tudo dá errado, porque parece que as pessoas só fazem o mal, porque parece que tudo é ruim. E essa leitura de hoje nos lembra que o Senhor pode nos dar de novo a vida. Que o Senhor pode fazer com que a minha existência, que parece um osso ressequido, sem vigor, possa recuperar a cor, possa recuperar a alegria da existência. É interessante, sempre olhando a primeira leitura, como quando o profeta começa a profetizar diante dos ossos, é um processo paulatino, não é imediato. O corpo não é como um passe de mágica, torna, volta ao que era antes. Não, é um processo. Isso nos ensina que a ação de Deus na nossa vida é muitas vezes também assim. Não é algo imediato, mas é algo que Deus vai pouco a pouco atuando, vai pouco a pouco agindo em nós. E também, isso é importante, essa chamada de atenção, que não nos deixemos levar por promessas fáceis que às vezes o mundo faz para nos enganar, de que o mundo também é capaz de recuperar a nossa alegria perdida, que é capaz de recuperar aquilo que a gente agora acha que perdeu, com autoajudas, com promessas miraculosas, ou pior ainda, com enganos verdadeiros, como a droga, o sexo, o álcool, enfim, todas essas formas de entorpecer a nossa visão da realidade. E no fundo, isso é como o que vimos na primeira leitura, quando o profeta profetizou, os corpos foram restaurados, mas continuavam sem vida. Sem o Espírito do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs, toda a aparência de vida, no fundo, é só uma ilusão. Precisamos do Espírito, que é realmente aquele que nos vivifica. Como é que podemos experimentar isso? Em primeiro lugar, o início de tudo, quando o profeta fala, transmite a palavra de Deus sobre os ossos. E aqui é a primeira lição de hoje, para que tenhamos a nossa fé forte, mas também que agora experimentemos essa presença revigorante do Senhor na minha vida, é preciso que eu me coloque de forma séria, definitiva, diante da palavra de Deus, e que seja ela a me guiar. Que eu tenha realmente esse propósito firme e sério de ler a palavra de Deus e deixar que ela seja a luz que me conduz. Por outro lado, olhando para o Evangelho de hoje, quando Jesus é perguntado quais são os maiores dos mandamentos, ou melhor, qual é o maior dos mandamentos, e Jesus fala de dois que estão intimamente relacionados: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é justamente isso que vai ao lado
do alimentar-se da palavra de Deus, do deixar-se conduzir pela palavra de Deus, que é o sempre mais amá-lo, sempre mais colocar as nossas vidas nas suas mãos, como filhos pequenos que confiam no seu Pai. Mas, por outro lado, sabendo que se Ele é meu Pai, os que estão ao meu lado são meus irmãos, e viver de verdade como irmão de todos, sem exceção, bonitos e feios, bons e maus, não interessa. Todos são meus irmãos, todos são amados igualmente por Deus e eu também devo amá-los. Somente assim, guiados pela palavra de Deus e vivendo os seus mandamentos, amando-o sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é que o Espírito do Senhor sempre estará nos nossos corações e assim nunca nos sentiremos como ossos ressequidos no meio do deserto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.